Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa videoaula, tá? Iremos abordar FreeNAS 11, tá? O novo release do FreeNAS, tá? Que foi lançado essa semana, tá? Que traz inúmeros benefícios aí em relação à versão anterior, tá? O que a gente pode dizer que é um sistema mais estável, tá? Que contém muitos recursos que foram lançados no release Curral, que é um release que durou aí pouco tempo, tá? E juntamente com a estabilidade do release 9.10, tá? Que já era um release mais estável, mais consolidado no mercado, tá? Que recebeu aí várias melhorias que foram impostas no curral e o pessoal conseguiu aí chegar no FreeNAS 9, FreeNAS 11, certo? Então aqui na página inicial do FreeNAS, tá? www.freenas.org, tá? Para realizar o download basta clicar aqui em download, tá? Clicar aqui para prosseguir para a página de download e observem que não tem mais nem disponível aqui a possibilidade de fazer o download do release 9.10, tá? Somente do release 11. Então basta clicar aqui em download, tá? E aguardar para que seja finalizado o download do arquivo .iso do FreeNAS, tá? Para aqueles que não conhecem, galera, o FreeNAS basicamente, tá? Ele é um sistema operacional open source, tá? Focado na confecção de um NAS, de um Network Attached Storage, tá? Ele é open source porque eu não tenho custo de licenciamento, tá? Eu não preciso pagar para poder utilizá-lo, tá? E ele é um sistema muito flexível, muito robusto, tá? Que tem como base o sistema operacional FreeBSD 11, tá? Então ele é um sistema operacional baseado no FreeBSD que recebeu muitas customizações para poder operar como um NAS, como um ponto centralizado de armazenamento de dados dentro da minha rede. Tá? Então eu consigo entregar compartilhamentos para clientes Windows, consigo entregar compartilhamento para clientes Linux, para clientes macOS, consigo criar device block a SCSI, consigo fazer eu tenho inúmeros recursos, tá? Dentro do FreeNAS, como por exemplo, consigo criar máquinas virtuais dentro do FreeNAS, ele consegue operar como um hypervisor, tá? Eu consigo trabalhar com snapshot dos volumes, consigo trabalhar com plugins para poder estender a gama de recursos que o FreeNAS pode prover, integração com serviços de nuvem como o da Amazon, enfim. Eu tenho vários recursos disponíveis dentro de um único produto, tá? Lembrando que é um produto open source, tá? Então basta fazer o download e utilizá-lo sem problemas com licenciamento, beleza? Então eu estou finalizando aqui o download do FreeNAS, tá? Do arquivo ISO. Então a gente vai fazer aqui um laboratório rápido, tá? De instalação do FreeNAS dentro do VirtualBox, tá? Então vamos criar uma nova máquina virtual, tá? Basta colocar um nome, tipo BSD, versão FreeBSD 64 bits, tá? Lembrando que não temos a possibilidade de usar a versão 32 bits do FreeNAS, somente 64. Next. O recomendado, galera, a quantidade de memória mínima recomendada são 4 GB, tá? E 8 GB para que a gente possa executar com tranquilidade todos os recursos, tá? Então, como é um ambiente de laboratório, tá? A gente vai estar utilizando apenas 2 GB, tá? Que é o que eu tenho disponível para poder simular os recursos, tá? Para podermos testar os recursos que o FreeNAS pode prover. Next. Referente a disco, pessoal, podemos instalar o FreeNAS tanto num dispositivo flash, tá? Como num pendrive, quanto instalá-lo propriamente dito num disco rígido, tá? Então a gente vai criar 2 discos virtuais, cada um tendo como tamanho 10 GB, tá? O mínimo são 8 GB, tá? Mas a gente vai criar 2 discos de 10 GB para estar fazendo a instalação espelhada do FreeNAS, ou seja, todo o conteúdo que será gravado em um disco ele será replicado para o outro disco, para se caso na eventualidade de um problema de um dos discos vier a falhar, por exemplo, eu consigo ter o sistema inicializando sem problemas através do outro disco, tá? Então a gente vai fazer uma espécie de um RAID 1 com a instalação do FreeNAS, tá? Vamos replicar a instalação do FreeNAS para termos maior disponibilidade do produto, tá? Então aqui vai ser o nome disco 1, tá? Com o tamanho de 10 GB.
criada a máquina virtual, vamos editá-la e fazer a criação do segundo disco rígido, tá? Seguindo aí a mesma ideia e o mesmo padrão de nomes. FreeNAS 11B, disco 2, também contendo 10 GB. Beleza? Então aqui, ó, poucos segundos para poder finalizar o download, tá, do FreeNAS. O tempo vai depender da tua conexão com a internet, tá? Esse tempo de download. Beleza, download finalizado, tá? Vamos agora na máquina virtual, aqui no drive de CD e DVD virtual, atachar esse arquivo ISO, tá? Do FreeNAS 11, certo? E vamos programar aqui em System para que a máquina virtual inicialize através do drive de CD e DVD, tá? Eu vou desabilitar o áudio, tá? E em rede aqui, eu vou deixar dois adaptadores em utilização, tá? O primeiro em modo NAT, tá? Atachado em modo NAT, para que o FreeNAS consiga ter acesso à internet por intermédio da minha placa física, tá? Fazendo o NAT. E o segundo adaptador eu vou deixar como host only, para que justamente eu consiga gerenciar o FreeNAS através da minha máquina física. Beleza? Feito isso, galera, basta iniciar a máquina virtual, tá? Para que o processo de instalação do FreeNAS ele seja iniciado, tá? Então o instalador ele é muito semelhante, tá, ao instalador do FreeNAS 9.10, do Release Curral, tá? Vocês vão ver que tem muita familiaridade. Vamos escolher a opção Install/Upgrade, tá? Observem que já temos um aviso quanto à memória, tá? Que o recomendado são 4 GB, mas a gente vai estar escolhendo aqui a opção Yes para que ele continue a instalação independente da quantidade de memória, tá? Então, a próxima tela ele identifica ambos os discos, tá? ADA0 e ADA1, cada um contendo 10 GB, tá? Então basta selecionar ambos os discos para que ele faça a instalação espelhada, tá? E clicar em OK para que ele possa continuar. Vamos definir a senha do root, tá? E repetir a senha do root e clicar em OK para prosseguir, tá? Aqui vamos definir qual vai ser o método de boot, tá? Que o FreeNAS vai estar utilizando, tá? Basicamente, tá? O método BIOS ele é recomendado para hardwares mais antigos ou para hardwares de empresas, como servidores físicos, por exemplo, tá? Porém, equipamentos mais novos, tá? Servidores mais novos, placa-mães mais novas, já suportam o boot através do UEFI ou UEFI, como queiram. Tá? Então, por questões de compatibilidade, eu vou deixar o boot via BIOS mesmo, que na grande maioria dos sistemas essa opção vai funcionar para boot. Tá? E aguardar alguns minutos, alguns poucos minutos, para que ele faça a instalação do sistema. Então, é um processo muito tranquilo, tá? Mas que ele não pode ser interrompido. Tá? Você tem que deixar o processo de instalação concluir até o final. Tá? Então, basta aguardar que o processo ele não é demorado. Tá? A instalação está prosseguindo, tá? Como vocês podem ver. Então vocês podem ver que a instalação ela foi finalizada, tá? Nenhum erro reportado. Isso é muito importante observarem isso, tá? E a mensagem final, que é a instalação do FreeNAS em ambos os discos foi finalizada com sucesso, tá? Então eu recomendo que vocês desliguem o sistema, escolhem a opção Shutdown, tá? Para que a gente possa fazer a remoção do arquivo ISO, tá? Da máquina virtual e programe a máquina virtual para fazer o boot através do disco rígido, tá? E não mais através da mídia, tá? Então, aqui na máquina virtual, propriedades, tá? Em storage, vamos remover aqui o CD e DVD e vamos programar a máquina para inicializar através do hard disk, tá?
e vamos aplicar aqui o Start, tá? Para que a gente possa fazer o boot. Então lembrando que agora ela vai estar inicializando através do disco rígido na qual foi instalado o FreeNAS. Então é válido ressaltar, galera, enquanto ela vai ligando, tá? Que basicamente os mesmos recursos, tá? Que já existia no FreeNAS 9.10, tá? E os recursos que foram demonstrados aí no release Curl, eles foram embarcados no FreeNAS 11. Então, exemplo, o conceito de snapshots permanece, o conceito de executar máquinas virtuais, o conceito de plugins, né, de jails, trabalhar com, por exemplo, integração com nuvem, com Amazon. Então, assim, vários dos conceitos que já existia nesses releases anteriores foram melhorados e foram todos canalizados aí no FreeNAS 11. Então, eu costumo dizer que o release 9.10 era um release mais estável, tá? E o Curl era um release que trouxe muitos novos recursos. Então, a equipe de desenvolvimento pegou todos esses fatores, tá? Esses itens, e desenvolveu um release novo com tudo isso em um único release, que é o FreeNAS 11. Tá? Então, o Curl ele não era um release 100% estável, tá? Não foi, de certa forma, continuado, mas o FreeNAS 11 a gente já consegue ter todos esses recursos canalizados nele, tá? Aqui ele está tentando obter IP, tá? Pela interface M1, mas essa interface a gente vai configurar o IP de forma estática, tá? Posteriormente, então ele só aguardar. Tá finalizando o startup de alguns serviços, tá? SSH. Carregamento dos plugins, tá? E aqui temos, pessoal, a tela inicial do nosso FreeNAS. Tá muito intuitiva, tá? Lembra aí a console do 9.10, tá? Eles permaneceram, tá? Então o que a gente vai ter que fazer agora é configurar a interface como host only para podermos acessar. Então, primeira opção, configure Network Interfaces, tá? Eu quero configurar a M1, tá? Que é a interface número 2. Não quero resetar a conf dela, tá? Eu não quero configurar por DHCP e quero configurar o IPv4. Então, interface M1 vai ter o IP, no meu caso aqui, 172.31.25.30/24, que é o IP que eu estou utilizando para essa interface host only, tá? Não quero habilitar o IPv6 e pronto. Então eu já consigo via browser, tá? 172.31.25.30. Já consigo aqui ter o acesso com o usuário root e a senha que eu cadastrei durante a instalação, tá? No primeiro acesso, galera, ele vai inicializar um wizard, tá? Onde a gente consegue fazer algumas configurações já iniciais, como linguagem, console keyboard map, time zone, criar volumes, criar compartilhamentos e tudo mais, tá? Eu não preciso obrigatoriamente concluir esse wizard, tá? Eu posso fechá-lo e fazer as configurações como eu bem entender. Então observem que o layout, galera, é bem similar, tá, ao release 9.10. Então aqui no menu esquerdo eu tenho aqui
um menu de navegação, e superiormente eu tenho outro menu de navegação, tá? Basicamente com as mesmas funções, e dando destaque aqui a toda a parte de plugins, a parte de Jails, a parte de VMS, que são aí os recursos novos e interessantes que foram trazidos do Curl para dentro do FreeNAS 11, tá? Então, é interessante também ressaltar, galera, um item importante. Eu vou aplicar aqui um logout, tá? E mostrar novamente a tela de login, tá? Que está sendo desenvolvida uma outra interface gráfica para o FreeNAS 11. Então, se vocês clicarem aqui, ó, demo, olha que bacana, pessoal. Ele está em desenvolvimento uma outra versão, uma outra interface gráfica. Olha que legal. Para quem gostou e achou bacana a interface do FreeNAS Curl, o FreeNAS 11 ele já também tem aqui uma interface nova em desenvolvimento. Olha que bacana, galera. Muito intuitiva, muito graficamente muito interessante, só que é uma versão demo ainda. Ela não é uma interface gráfica estável. Tá? Então eu consigo fazer aqui toda a configuração de System General, Advanced, Accounts, mesma coisa, a parte de Network, tá? Tenho todas as configurações aqui. Enfim, pessoal, consigo ter toda a minha configuração do FreeNAS 11 também nessa interface nova, tá? E para voltar para a interface clássica, basta clicar em Go Back to Classic UI, tá? Espero que vocês tenham gostado, galera. E em breve, novos vídeos, novas dicas sobre o FreeNAS 11. Grande abraço e até mais.